Fala, amigo estudante, eu sou o professor Joab e na nossa aula de física de hoje nós vamos falar sobre temperatura. O que é temperatura? É uma grandeza física escalar que caracteriza o estado térmico de um corpo, indicando se esse corpo está quente ou se esse corpo está frio. Atenção que a temperatura é uma grandeza escalar. Grandezas escalares possuem para sua caracterização apenas uma coisa, valor numérico, módulo, só possuem isso. E essa grandeza indica o estado de um corpo, mostrando se ele está quente ou se ele está frio. Vamos pensar num gás confinado num recipiente. Se esse gás está muito quente, as moléculas desse gás têm alta vibração, elas estão se movimentando com uma velocidade muito alta, se chocando entre si, se chocando com as paredes do recipiente. Então nós dizemos que a vibração molecular é alta. Agora, se esse gás está confinado no recipiente e a temperatura é baixa, a vibração molecular também vai ser baixa. É por isso que essa grandeza também é definida como a grandeza que determina o estado de agitação molecular de um corpo, por determinar aí a vibração das moléculas que compõem um corpo. É interessante a gente pensar que não existe um limite superior de temperatura, não existe uma coisa que tenha uma temperatura máxima possível. Olha só, na superfície do Sol, as temperaturas são de 6.000 graus Celsius. Já no núcleo do Sol, as temperaturas chegam a 15 milhões de graus Celsius. Então não existe um limite superior, máximo de temperatura, mas existe um limite inferior de temperatura, uma temperatura mínima possível, que nós chamamos de zero absoluto. Essa temperatura corresponde a menos 273,15 graus Celsius. Nessa temperatura, a vibração molecular, teoricamente, para, ela cessa. É a temperatura onde a vibração das moléculas daquele gás que estava confinado no recipiente acaba. E nessa temperatura, então, ela é chamada de zero absoluto, o limite inferior de temperatura. Agora, como que a gente faz para medir temperatura? Para ter um valor que expressa a temperatura. As sensações corporais não servem de parâmetro para definir temperaturas exatas, porque o corpo humano não é um bom termômetro. Por quê? Porque cada pessoa tem uma sensação térmica diferente. Então, por exemplo, imagine que você vai medir a temperatura de alguém que está com febre. Então, uma pessoa que tem a mão muito grossa, por exemplo, coloca a mão na pessoa que está com febre. Ela vai ter uma sensação térmica. Uma outra pessoa que tem uma mão mais fina, coloca a mão na pessoa que está com febre, ela vai ter outra sensação diferente. Então o corpo humano não serve de parâmetro para medir temperatura. Termômetros são os instrumentos utilizados para medir temperatura. E como que os termômetros, então, conseguem medir com exatidão as temperaturas? Os termômetros funcionam a partir da comparação entre variações de propriedades das substâncias e as variações de temperatura. Por exemplo, nós sabemos que as substâncias sofrem dilatação quando estão expostas a variações de temperatura. Um pedaço de ferro, por exemplo, exposto a um aumento de temperatura, ele vai aumentar de tamanho. Então nós aproveitamos essa propriedade da substância para medir temperatura, por exemplo. Criando um termômetro, então, vamos criar um termômetro. São dois passos básicos para a gente conseguir criar um termômetro. O primeiro passo é a marcação de pontos fixos. O termômetro mais simples que existe é o termômetro de mercúrio, aquele que é um bulbo de vidro e dentro desse bulbo existe mercúrio. E as marcações das temperaturas são feitas aproveitando a dilatação do mercúrio dentro do tubo. Então o mercúrio vai sofrendo as variações de temperatura e dilatando dentro do tubo. A partir da comparação da dilatação do mercúrio e de uma escala criada, a gente consegue medir temperatura. Então vamos imaginar que aqui seja um tubo de vidro onde nós temos mercúrio dentro. E não existem marcações numéricas, então isso ainda não é um termômetro. Isso seria chamado de termoscópio, né? Sem as marcações numéricas.
O primeiro passo para construir um termômetro é estabelecer pontos fixos. O que são pontos fixos? São temperaturas que são sempre as mesmas. Esses pontos fixos, por exemplo, podem ser o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água. Se nós considerarmos as condições normais de temperatura e pressão, a água sempre vai sofrer fusão na mesma temperatura e sempre vai sofrer ebulição na mesma temperatura. Lembrando que fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido e ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Se nós considerarmos as condições normais, a água sempre vai sofrer fusão e ebulição nas mesmas temperaturas. Então, eu posso chamar a temperatura da fusão e a temperatura da ebulição como pontos fixos. Então, por exemplo, se eu pego o meu tubo cheio de mercúrio e coloco ele em contato com gelo, o que vai acontecer? O mercúrio vai contrair. E olha só, cada altura atingida pelo mercúrio no tubo corresponde a um valor específico de temperatura. Como assim? Se nós colocarmos o tubo junto com o gelo, haverá uma contração do mercúrio até que a temperatura se torne a mesma temperatura do gelo. E o mercúrio, então, para no nosso tubo. Nós vamos lá e marcamos aquele valor. Sabemos que toda vez que o mercúrio chegar naquele ponto, a temperatura dele é igual à temperatura de fusão da água. Agora, se eu pego o meu tubo e coloco, por exemplo, com água sofrendo ebulição, com vapor de água, por exemplo, o que vai acontecer é que esse mercúrio vai esquentar. Esquentando, ele vai se dilatar aqui dentro do tubo, vai começar a atingir posições superiores, vai começar a subir. Quando a temperatura se igualar com a temperatura do vapor, por exemplo, ele vai parar. Quando ele parar, eu sei que a temperatura dele é exatamente igual à temperatura do ponto de ebulição da água. Então, eu tenho dois pontos fixos marcados. Esse é o primeiro passo para construir um termômetro. O segundo passo, atribuição de valores. Quando os pontos fixos são estabelecidos, para cada um desses pontos fixos devem ser atribuídos valores. Muito tempo atrás na Europa, existiam várias escalas termométricas em uso. Hoje, no mundo, nós temos 3 escalas termométricas em uso. Olha só, nós temos a escala Celsius, criada por Andrew Celsius. Nessa escala, o ponto de fusão da água, o valor atribuído ao ponto de fusão da água é o valor 0. Por isso nós escrevemos 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição nessa escala, o valor atribuído é 100. Então, 100 graus Celsius. O Brasil, por exemplo, utiliza essa escala termométrica. Outra escala muito usada é a escala Fahrenheit, criada por Daniel Fahrenheit, um inglês. Por isso essa escala é utilizada geralmente nos países de língua inglesa, como, por exemplo, nos Estados Unidos. A temperatura para o ponto de fusão da água nessa escala é 32 graus Fahrenheit. E a temperatura para o ponto de ebulição atribuída para nessa escala é de 212 graus Fahrenheit. Agora presta atenção num detalhe. 32 graus Fahrenheit não é uma temperatura superior, maior que 0 graus Celsius. Esses dois valores representam a mesma temperatura, representam o mesmo grau de agitação das moléculas. O que acontece aqui é que essas duas temperaturas estão escritas em escalas termométricas diferentes. Por fim, nós temos a escala Kelvin. Essa escala não é utilizada em nenhum país. Ela é a escala utilizada pela comunidade científica. Nessa escala, o 0, o ponto de fusão, corresponde a 273 Kelvin. E o ponto de ebulição, 373 Kelvin. Essa escala é conhecida como escala absoluta, porque ela foi construída sobre a ideia do zero absoluto. Acabei de falar para você que o zero absoluto corresponde à temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Podemos arredondar para 273 negativo. O que Kelvin fez? Lord Kelvin atribuiu o valor zero para a temperatura do zero absoluto. Então, 273 negativo, 273 graus Celsius negativos, que simbolizam lá o zero absoluto, na escala Kelvin vale 0.
Se nós formos caminhando de menos 273 graus Celsius até chegar em 0 graus Celsius, nós vamos andar 273 unidades. Então, a temperatura do ponto de fusão na escala Kelvin, 273. Somando mais 100, assim como acontece na escala Celsius, nós vamos chegar em 373. É uma escala centígrada. Escala Celsius vai de 0 a 100, tem 100 intervalos, centígrada. A escala Kelvin, de 273 até 373, 100 intervalos, também é uma escala centígrada. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve aqui no nosso canal. Se você já é inscrito, clica aqui no sininho para você ser notificado sempre que uma aula nova for postada. Em caso de dúvida, você pode acessar os links que estão na descrição dos vídeos. Até mais, um abraço!